Sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui mais uma live com Rubenita. A gente está numa série de entrevistando os profissionais que já participaram dos nossos cursos presenciais. Ela vai contar um pouquinho da história dela, de como o curso impactou na vida dela, das transformações, das conquistas que ela teve. Então, é bem interessante acompanhar. Ela entrou aqui agora, vou esperar ela mandar o convite. Agora entrou. Agora, cara, já tava ficando triste. E Boa aí? tarde, tudo bem? Boa tarde, Bem-vinda. tudo certo? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Nada, prazer te receber aqui. Gente, só trazendo novamente, a gente está numa série de entrevistas com os profissionais que já fizeram as nossas certificações presenciais e eles vão comentar um pouco da história deles com o curso e como foi a história após, como ficaram os resultados deles após o curso. Rubenita é uma das que se destacaram, claro. Ela é fisioterapeuta e profissional da educação física e a gente vai falar um pouco da história dela, de como o curso impactou, de como o conhecimento que o LMF trouxe para ela impactou na vida profissional. Então, seja muito bem-vinda e um prazer te receber aqui. Obrigada. Feliz aniversário, viu? De novo, por ontem. Ah, obrigado. Então, Vamos embora. mas vamos começar, né? Vou começar te perguntando para o pessoal saber como é que tu me conheceu. A gente se conheceu no trabalho, lá na Unibra. A gente é colega de trabalho antes de tudo, mas colei logo nele quando eu vi propostas diferentes, cursos diferentes. Tem uma obra acontecendo aqui do lado. Infelizmente não dá para controlar esse evento externo. Mas tá tranquilo, não Mas tá dando para ouvir, não. tá não, então tá jóia. Então, quando eu vi que Igor trazia propostas de curso, uma vibe bem diferente, coisas bem diferentes do que a gente estava acostumado a visualizar, eu me interessei. Tanto é que eu fiz tudo, né? Que eu quase, acho que eu tô zerada dentro das suas propostas. E aí, é, tudo que a gente viu no curso me trouxe um olhar diferente em relação às nossas vivências. E sempre que eu consigo, sempre que eu posso, na verdade, sempre que eu vou avaliar alguém, eu já trago aquela analogia que tu trouxesse logo no primeiro, aquela analogia do assalto, que eu não esqueço mais. E sempre que eu posso, eu reproduzo. Eu sempre falo sobre ela. No assalto, numa situação de assalto, quem é que sofre? Quem é que está ali gritando que está sofrendo? É quem está assaltando ou quem está sendo assaltado? Quem está sendo assaltado, né? Então, a região que está com dor não é ela que está assaltando e sendo assaltada. Tem outra coisa, a causa está longe dela. Então, já com isso, eu já entendo que nem sempre, quando alguém sente uma dor no ombro, uma dor no quadril, a causa está no ombro, está no quadril. E eu já vou buscando outros caminhos. Já É, entro porque o problema é o ladrão, não quem está sendo assaltado, né? Mas quem grita é quem Exatamente. foi assaltado. Então, há uma dor no ombro, não necessariamente a disfunção estar no ombro. Eu costumo falar que até mais de 90% das vezes o local da dor não está no problema, a não ser que tenha sido uma contusão direta, né? Algo assim, mas a maioria das vezes não é o que acontece.
Para o pessoal se conhecer ainda mais, me traz aí qual a tua atuação profissional hoje, qual é a tua formação e como tu atua profissionalmente. Hoje eu atuo atendendo, fazendo atendimentos particulares e principalmente estou com direcionamento para a turma que pratica crossfit. Eu estou fazendo atendimento lá na Box J4, lá na Janga. E aí é um público que eu sempre me interessei, que eu sempre vi que a galera tinha um preconceito, né, em relação ao crossfit e tal. Eu falei, não, vamos dar uma mergulhada nisso aí, vamos saber se é isso mesmo. E aí eu consegui olhar diferente para o crossfit também, depois dessa junção de conhecimento do crossfit com a vibe do LMF. E aí eu também, além desses atendimentos, eu faço atendimentos para idosos, que já é da minha formação de origem. Sou fisioterapeuta, profissional de educação física com direcionamento para gerontologia, além de sala de aula, né? Professora de Ótimo, universidade. perfeito. Me conta um pouquinho, já que tu atua tanto com idosos, né, que foi como eu te conheci, sempre tuas perguntas eram todas voltadas para idoso, eu lembro muito disso na época. Me conta hoje como é que está a tua atuação como é que o LMF de alguma forma te ajudou na atuação com os idosos e na atuação com o público do CrossFit? Com o pessoal mais idoso, eu já consegui enxergar que a vibe do 3D, do LMF 3D, se encaixa demais, se encaixa muito. Hoje eu não faço mais a fundo, eu faço a fundo cruzado, que o idoso geralmente tem restrição de rotação interna, de quadril, e aí o reflete no joelho, ele tem a presença desse valgo, né? O valgo dinâmico principalmente. Então, sempre quando eu vou prescrever o a fundo, o clássico, eu sempre solicito que não fique alinhado, fique a perna de trás cruze. Eu já estou chamando de a fundo cruzado, já, esse exercício, não sei nem se está certo. Mas já mudou completamente a minha prescrição. Sempre faço combinação de cadeias, sempre junto, transferência de carga membro inferior para membro superior, a gente sempre faz essa combinação. O olhar hoje é muito mais funcional, a prescrição está muito mais funcional do que antes, quando eu comecei de fato a Perfeito. atender essa população. E até porque a principal coisa que a gente pensa em idoso é a alteração da marcha, né? E a marcha é completamente tridimensional. Esse padrão rotacional, ele é importantíssimo para o idoso. Até que você vai vendo o idoso, quando ele começa a marchar, né, ela fica mais curta, ela fica menos no plano transverso, fica mais sagital, ele vai perdendo essa capacidade de rodar o quadril, e aí, isso influencia diretamente na marcha, na qualidade do movimento dele. Então, treinar esses planos transversos, treinar outras direções é essencial para esse idoso. Além disso, né, geralmente o idoso ele não cai naquele plano fechadinho que ele já usa, que ele está acostumado, porque ele fica muito bom naquilo. Ele vai ter uma queda, ele vai quando foge do padrão, foge do comum, né? Quando ele escorrega ou quando ele pisa em falso. E isso só é treinado de forma tridimensional. De fato, só o treinamento tridimensional vai dar a ele essa capacidade. Então, acaba evitando lesões, né? A própria qualidade de vida desse idoso, a percepção, a qualidade dele se movimentar, dele usar esse quadril, dele usar o corpo dele como um todo. O próprio pé sendo trabalhado de forma tridimensional, né? Eu acho o treino tridimensional, esse entendimento é perfeito. Tu falou do 3D, mas pensando um pouco daquela que a gente fala do treinamento da face, de pensar em exercícios balísticos que eu tenho usado também. Os balísticos eu tenho usado menos, mas eu tenho usado muito mais a indução, ou a liberação por indução. Já por essa característica de ser uma intervenção sem dor. Já é uma diferença muito grande, porque a gente está habituado a ver as liberações com a galera sofrendo, ficando hematoma e careta, e eu nunca fui adepta a isso aí. Eu sempre achei que tinha uma coisa errada, né? Apesar de todo mundo fazer instrumento e aquele negócio forte, eu sempre achei coisa estranha. E que bom que eu vi que essa minha dúvida estava no caminho certo, né? Porque com base agora eu sei que realmente existem outros caminhos. Tem efeito, mas se a gente pode oferecer uma liberação sem dor mais confortável para o aluno, para o paciente, por que não, né? E aí quando eu vou... Pode falar, pode completar. Sim.
Pronto, não, quando eu vou avaliar, por exemplo, se alguém diz, tô com a dor no punho aqui, não sei o quê, eu achei engraçado, porque eu nunca tinha pensado em fazer liberação de antebraço, assim, como uma possibilidade de intervenção. Mas já dois alunos de CrossFit de dois lugares diferentes chegaram questionando dor no punho, estou com a dor no punho muito grande. Enquanto ele estava falando, eu só posicionei a mão e já vi que estava me encaminhando para uma aderência minha. Lá na hora mesmo, naquele momento, eu fiz a liberação sem dor, rapidinho e tal, e ele já fez o movimento e já estava livre daquela dor que ele estava sentindo. É impressionante, né? E o toque é tão sutil que muitas vezes as pessoas perguntam, tá fazendo alguma coisa, né? Então, e isso se encaixa muito com o idoso, né? Eu não consigo visualizar alguns profissionais que aplicam as técnicas de liberação usando o idoso. Eu não consigo nem, eu nunca vi, na verdade, e eu não consigo nem imaginar o cara entrando com um cotovelo em um idoso, né? A pessoa. Então, eu acho que essa técnica, esse curso se encaixa para todas as populações e para o idoso em especial, ela é essencial, né? De você ter essa ferramenta na sua caixinha de ferramentas, né? Seja você profissional de educação física, seja você profissional de fisioterapia. Perfeito. E no CrossFit, tem alguma. Como é que tu tem utilizado? A gente falou do idoso. Como é que tu tem utilizado ele dentro dessa tua perspectiva do CrossFit? Pronto, em relação ao crochê, eu estava refletindo numa coisa quando tu começou a falar sobre quedas em idosos, né? Porque a queda acontece num plano que ele não visita, geralmente é dessa maneira. E aí a gente consegue transferir isso para o crossfit também, que a lesão no crossfit acontece quando ele faz um movimento fora daquele plano que ele treina. Uma vez a gente fez uma reflexão sobre o wall ball. A maioria dos movimentos no crossfit acabam sendo no sagital, né? Tem um outro que vem para o frontal, mas o transverso quase não se vê. Aí a gente fez uma analogia com o wall ball. O wall ball é todo um sagital, né? Praticamente. Quando a gente olha assim, bem bonitinho, aquele negócio bem robotizado, agacha, levanta e joga e volta, agacha, levanta, joga, volta. Será que uma lesão ia acontecer nesse mesmo plano? Ou se de repente a bola veio numa outra direção, ele se posicionou para buscar em outra direção? Eu acho que nessa condição, né? Quando ele visita outro plano que ele não estava habituado a treinar, foi buscar a bola, quando estava voltando, buscou de um jeito desconhecido e a lesão aconteceu. Então, quando a gente pensa no 3D, a gente já pensa que prepara para a vida, para o idoso, para a prevenção de queda, prevenção de lesões, e prepara para o treino. Se houvesse esse olhar um pouco mais amplo em relação aos planos para a galera do CrossFit, com certeza menos queixas de lesões poderiam acontecer também. É essencial essa fala, perfeito, esse entendimento. Eu chamo isso, a gente tem costume na educação física e na fisioterapia da gente trabalhar com reabilitação e não trabalhamos muito com pré-habilitação, que é o que eu faço muito hoje com a maioria dos meus alunos personais. Deixar ele preparado para treinar, né? Deixar ele pronto para qualquer situação que venha acontecer ali. E se você perceber, por exemplo, a maioria das lesões de CrossFit um entorse, né? É algo que foi no plano tridimensional, né? Que foi nesse plano transverso. E se a gente não estimula, se a gente não trabalha, se a gente não deixa o corpo preparado para aquilo, o risco de lesões aumenta. E o que eu gosto muito de comentar é que, na verdade, a gente treina tanto no plano sagital e no plano frontal que imagina uma articulação que se mexe nos três planos, né? E se a gente fosse criar um score de quão bom é ela em cada plano. Então, vamos tirar o quadril. O quadril é 90% bom no plano sagital. O quadril é 95% bom no plano frontal. E aí, no plano transverso, ele é 10, 15, 20%. Então, a gente acaba criando um delay gigantesco, né, de qualidade, né, de mobilidade, de força nesses planos para aquela articulação. E aí a gente acaba sobrecarregando muito mais uma articulação do que provavelmente em um plano de movimento, e essa sobrecarga também pode trazer a lesão. Então, é essencial esse entendimento do funcionamento tridimensional de tudo, e de pré-habilitar e de reabilitar pensando nesse plano tridimensional. Perfeito, colocação. A gente tem dois grupos bem distintos aí, os idosos e os atletas, né? Verdade, Tá, verdade. bem.
faz um tempo já, como ela comentou, na nossa certificação presencial a gente tem o LMF, que é os módulos 1 e 2, e o 3D, que é um curso à parte, que é a parte que a gente faz a parte de movimentação. E ela já fez todas as etapas completas aí. Pensando assim, tenta puxar um pouco da memória que a pandemia tirou a gente desse entendimento de lembrar de algumas coisas. Mas como era a tua vida antes do LMF? Tu tenta lembrar assim, como é que era a tua vida, teu trabalho, tua atuação antes de fazer o LMF? Pelo menos o 1, né? Que foi onde tudo começou. Antes da primeira certificação, antes do Isso. primeiro módulo, na verdade, né? É. Rapaz, vou tentar puxar aqui a memória, viu? Porque eu só tenho memória realmente depois de intervir com o que a gente aprendeu lá no curso, né? Antes, eu seguia a manada. Eu ia com o que era visto, eu reproduzia o que era de comum conhecimento para todo mundo. E aí acabava que eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia que realmente eu estava precisando de alguma coisa diferente. Porque aquela frase que é bem pesada, que eu não sei como é que fala direito, como é mesmo? Quando você fala que todo mundo, toda unanimidade é burra, né? Toda unanimidade é burra. E aí eu tava no bolo, eu tava ali, mas tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa que precisava ser diferente. E te incomodava, né? Que me incomodava, exatamente. Porque, tem dor no ombro, beleza, vamos botar alguma coisa lá no ombro, botar gelo no ombro, faz massagem no ombro e tal, aí não funcionava. Aí a gente fazia o que mais? E agora, se não está funcionando? E agora, o que a gente tem mais para fazer? Quais são as opções que a gente tem agora? Se o ombro está doendo e ele não está melhorando quando a gente trata o ombro. Então a gente tentava buscar... Se eu faço um maguito rotador, se eu coloco, né, todas as opções que são comuns e ele não responde. Exatamente, aquela rotaçãozinha com o Teraband, não sei o quê, está fortalecendo, está bem, não está melhorando, por quê? O que é que está acontecendo? E aí foi essa virada de chave, realmente, essa mudança na perspectiva, na forma de trabalhar, olhar a pessoa como um todo, de fato, entender que uma restrição lá no tornozelo, uma alteração de mobilidade no tornozelo pode refletir até no ombro. Então, é investigar o todo, de fato. A gente realmente associar que quando a gente trata pessoas, a gente trata pessoas. A gente não trata um ombro, a gente não trata um pedaço daquela pessoa. Então, olhar mais amplo, a gente perder aquela cavalusa, que eu não lembro o nome, e a gente conseguir ampliar o olhar foi o que mais marcou. E acho que eu gosto muito de destacar isso. Perfeito mesmo. Eu sempre falo muito nisso, né? Eu acho que esse é a principal transformação dos cursos, né, que a gente promove, é justamente esse entendimento do corpo como um todo. Entender como até as próprias emoções influenciam, né? E muitas vezes a gente acaba olhando, a pessoa chega com dor no ombro, a gente mal olha para aquele ombro, né? Porque a gente já sabe o que precisa fazer. E eu não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo ao longo do tempo que eu fui desenvolvendo as técnicas e me aprimorando. Eu sentia, hoje, um dos principais problemas, um dos maiores medos da gente como profissional é quando chega alguém para a gente, ele fala as causas e a gente intervém e muitas vezes não sabemos nem por onde começar. Pô, ele tem essa dor no ombro aqui, cara, e por onde eu começo? O que é que eu vou fazer, né? Isso é assustador. Pelo menos esse era um dos meus maiores medos quando eu comecei a atuar. E o LMF, a ausculta, os testes que a gente ensina, te dá essa segurança, né, de ir para o lugar certo. Não, eu sei que é aqui que eu começar e eu sei o caminho que eu tenho que percorrer, né? Não sei se isso aconteceu contigo também. Sim, é bom, realmente, tem isso. Principalmente quando a gente está começando a carreira, né? Quando está se iniciando na atuação. E aí ter uma orientação, pelo menos de onde iniciar, já ajuda pra caramba. Quando a gente vai dar continuidade, as coisas vão fluindo. Quando a gente já tem essa ideia base, quando a gente já tem esse startzinho, esse auxílio inicial, as outras coisas vão acontecendo, as outras coisas vão fluindo. E a avaliação acontece do jeito mais tranquilo e a gente, de fato, vai achando a causa daquele incômodo, daquela dor. E o material que tu trouxesse, aquela folhinha que eu já usei bastante, é bem massa, com os testes, com o direcionamento, é bem interessante. Show, perfeito. Uma pergunta que eu queria te fazer como é que
LMF, os cursos, toda a formação que tu fez, te levou a atingir um outro nível profissional hoje, né? Outro entendimento. O que é que tu acha que contribuiu para isso? A gente já falou de alguma forma algumas coisas sobre isso, mas como é que tu acha que conseguiu atingir um outro nível de segurança profissional, de resultado? Tenta me falar um pouco mais sobre isso. Eu acredito que tenha sido a diferença na intervenção, a diferença do modo que o resultado é alcançado. As pessoas já têm um certo padrão de tratamento. Algumas pessoas, por irem tanto a determinadas consultas, a determinados profissionais, meio que até já sabem o que é que vai acontecer na consulta. E aí eles meio que já cansam daquilo, daquele mesmo padrão. E aí, por conta dos cursos, eu acabei trazendo uma coisa muito diferente. Como a gente estava conversando, os movimentos diferentes, né? Por conta do LMF 3D, a intervenção por indução, a liberação por indução, porque não tem a dor, até a liberação de ponto gatilho também, que geralmente é outra coisa que traz muita dor para o pessoal. E tu também traz uma abordagem sem dor, uma forma de diminuir aquela percepção dolorosa e atingir a liberação, a eliminação daquele nódulo, certo? Então, são coisas assim que, querendo ou não, a gente tem muita divulgação em meios digitais, tudo mais, mas quando um vai trocando ideia com o outro, uma pessoa que passou por mim conversa com outra pessoa vem e me visita também, conversa com outra pessoa, e aí acaba que eu fico como uma pessoa, uma profissional que trouxe uma intervenção diferente, que, como tu falaste, o toque é tão sutil, por exemplo, na liberação por indução, tal, que as pessoas pensam que não vai rolar nada, e aí eles saem satisfeitos. Eles saem Sem dor, muito né? satisfeitos. Exatamente. Perfeito. É engraçado que às vezes as pessoas vão para o meu atendimento, né? Os pacientes, e aí eles de fato pensam que eu não estou fazendo nada, o toque é sutil, e eles veem que é algo diferente, e até perguntam, isso é liberação miofascial, né? Pois é. Eu já vi um paciente que chegou, já foi tirando a roupa assim e tal, vamos lá para o sofrimento. Aí eu olhei para ele assim, ele jurando que eu já ia entrar com cotovelo, com óleo, com creme, né, para poder fazer liberação miofascial. Eu não, pode colocar a camisa, que eu só vou usar, eu só uso um toque sutil, não precisa disso não. Então, criou esse entendimento, né, de que a liberação miofascial precisa ser provocador, precisa ser pesada, e quando tu chega com uma perspectiva diferente, de um olhar diferente, isso muda a cabeça das pessoas, né? E eu acredito que isso fez um diferencial muito grande para mim, porque as pessoas viam que eu tinha apresentava resultado muito mais rápido, porque quando a gente faz liberação miofascial, sob pressão, em geral as pessoas fazem no local da dor ou pensam numa cadeia como um todo. Então, muita queixa de dor lombar, chegava muita gente com dor lombar para mim, só já tentei de tudo, já fiz liberação miofascial, não sei o que, já estou desanimado, tu é só mais um que eu vou fazer. E aí, quando eu avaliava a dor lombar dele, ele tinha uma disfunção visceral, uma tensão visceral, ele nem tocava na lombar dele. E aí eu liberava, soltava aquele tecido que estava tenso, e aí a lombar dele saía sem dor. Né? Ele Entendi. estranhava, né? Então, assim, de fato, ele começou a ver que o resultado era diferente. E isso começa a vir o boca a boca. E o boca a boca começa a ficar muito forte. Não sei se que é o que aconteceu contigo também, mas uma pessoa que estava com dor há vários meses, fazendo liberação miofascial, já não acreditava mais em nada, já fez ventosa, já fez acupuntura. E aí um cara lá chega, faz um atendimento, mexe, mobiliza a víscera dele e com essa mobilização a dor dele vai embora e não volta mais. Então a indicação, a probabilidade de ser indicado é muito maior. Quando ele vê alguém com dor lombar agora, ele, opa, vai para aquele meu, o meu terapeuta, que ele vai te ajudar muito mais rápido. Então, esse entendimento, essa mudança de chave, de entender uma dor como uma disfunção de sistemas, eu acho que isso contribui muito. E eu acho que é um dos principais tópicos do LMF, né? Que você sai do LMF com esse entendimento, isso vai te ajudar muito. Perfeito. E até o oposto acontece. Uma dor muscular pode ser reflexo de alguma alteração visceral, né? Mas também a gente já consegue ter esse entendimento também. São os dois olhares, para a gente ver que realmente é tudo interligado, né? Tudo interligado, não tem como dissociar. E imagina, como é que é você imaginar
que dá uma mexidinha na barriga e ia resolver a dor nas costas. Perfeito, é difícil de. E aí, não sei se também, né? Pelos comentários que eu tenho e alguns que as pessoas me passam, que é um curso muito transformador nesse sentido de ele quebra muitos paradigmas, né? O paradigma da liberação miofascial, que precisa ser pesada, ele quebra o paradigma de nem toda dor estar no músculo, né? E ser um problema muscular. O paradigma da própria, do ponto de gatilho, que precisa ser doloroso, porque tem que aplicar o máximo de carga possível, né? Então, são vários paradigmas aí que são quebrados durante o curso. É um curso que você sai com a mente bem cheia, né? Não sei se tu Exatamente. Os lembra. exercícios. Tu lembra como foi que tu saiu do curso assim de. Nossa, De qual, Luiz? sei lá, Fiz 2. da formação, de como tu consegue lembrar, Então, puxar na memória. eu sempre, durante o curso mesmo, a gente olhava um para a cara do outro, assim, e já ficava discutindo, decidindo tudo ao contrário que a gente viu na vida toda, tá mudando, tá muito doido. Aí tenta já deixar a cabeça mais aberta para começar a ampliar a visão, porque tem que realmente estudar um monte de coisa de novo para entender que o que foi visto durante muito tempo estava certo naquela época. Mas a gente evolui, a gente vai progredindo e coisas novas vão se descobrindo. A gente não pode Perfeito. ficar com a cabeça presa no que foi visto anteriormente. Tá em livro? Tá sim, mas a ciência é isso, né? Vai mudando, vai mudando, vai mudando, e a gente não pode se prender. E aí É, os cursos, essas coisas, essas conferências, esses eventos sempre trazem atualizações, né? Então a gente vai sempre seguindo isso daí. Exercício certo. Por que é certo? Por que é errado? Para quem? Não, tem que ser assim. O pé tem que ficar assim. O não sei o que tem que ser desse jeito, senão tá errado. Por quê? Por que tá errado? Quem é que tá fazendo? Qual é o problema dele? Então a gente já muda a partir perfeito, daí. entendimento. Ótimo. Tá. E aí, eu queria que tu conseguisse também puxar na tua memória qual era a Rubenita antes do LMF e a Rubenita depois do LMF. Era bem blocadinha. Antes do LMF, era uma pessoa muito fechada. Eu olhava, seguia, copiava, achava que era aquilo que estava certo, porque foi o que eu aprendi, sei lá, em estágio, foi o que eu aprendi durante muito tempo de prática, fui reproduzindo, e para mim era aquilo e era aquilo que estava certo. Certo? Em relação aos exercícios, principalmente. E aí, com os cursos, deu para aumentar o campo de visão em relação ao que é certo e ao que não é certo. Em relação à liberação miofascial, por exemplo, em relação à liberação, alívio de dores, eu tinha só uma pulguinha atrás da orelha em relação, será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Será que para aliviar a dor a gente tem que causar dor, nesse caso? E aí, quando a gente começou, quando eu participei do curso, foi que realmente vi que existe um mundo de novas possibilidades. Então, aliviador sem causar dor, exercícios não precisam ser aqueles engessadinhos, né? Tradicionais, né? Fechado. Exatamente, tudo pode modificar e é totalmente diferente agora, totalmente diferente. Perfeito. Muito feliz por você. Tá. E Obrigada. hoje, como é que tu se sente como profissional, a nível de satisfação pessoal, profissional, sabe? Como é que o curso te ajudou e te impactou nesse sentido? Hoje eu tenho mais segurança. Eu sei, assim, eu tenho a base. Muitas coisas que eu fazia antes eu apenas reproduzia. Eu apenas reproduzia porque eu vi, foi assim que me ensinaram e eu estava simplesmente reproduzindo. Pós-curso, eu já tenho um entendimento do porquê de eu estar fazendo determinada intervenção. Eu sei qual é o trajeto, eu sei onde começa, onde termina. Então, hoje eu me sinto bem mais segura. Hoje eu tenho mais segurança, mais firmeza no que eu faço, para dialogar, inclusive, para explicar para o cliente, para o paciente o que está acontecendo, por que ele não está sentindo isso, por que é diferente de outras pessoas. Então, hoje tem uma segurança muito maior na intervenção e é bem diferente, sabe? Eu me sinto realmente mais segura e eu posso dizer que eu estou trazendo um diferencial para as pessoas. Eu consigo trazer um atendimento, uma recuperação, uma pré-habilitação também diferente para as pessoas que eu atendo. É. Às vezes, eu fico quando eu faço alguns atendimentos, né? Eu fico pensando, cara, como é que eu iria atuar se eu não tivesse esse entendimento que eu tenho hoje, né? Eu não consigo mais Verdade. me ver caraca, como é que eu ia olhar para essa pessoa, como é que
eu ia ficar, de fato, enxugando gelo muitas vezes, como a gente sempre fala, né? Ia ficar naquela lombar ali que tem uma disfunção visceral, ia fazer massagem, começar a colocar a culpa na postura dele, ia começar a colocar a culpa que ele passa muito tempo no computador, na frente, ou com o celular, onde muitas vezes era até mesmo um problema meu, né? Eu como profissional, não estava conseguindo identificar e distinguir isso. Perfeito. Tu tem alguma. Eu sempre gosto de perguntar, isso é o que me move muito, assim, sabe? De estar ministrando os cursos e passando essas informações para as pessoas, de ouvir as histórias de reabilitação, umas histórias que, por exemplo, de aluno que não estava conseguindo, não estava tendo resultado de algum paciente e com a técnica tu conseguiu ajudar, tu consegue puxar alguma história que te marcou nesse sentido? Rapaz, assim, o que me marcou não é exatamente por ter sido algo diferentão, mas por ter sido a primeira pessoa que eu consegui resolver, sabe? Uhum. Que sentia dor no ombro por muito tempo. A pessoa era inclusive do CrossFit. Sentia dor no ombro por muito tempo, mais na região da escápula, mais nessa área. E por muito tempo fez as intervenções clássicas e não conseguia realmente solucionar, não conseguia chegar onde ela estava querendo, aliviar aquela dor para continuar rendendo no treino, né? E aí foi quando eu comecei a utilizar realmente a investigação com esse olhar. E aí eu achei a aderência, a dor no ombro dela era mais na região superior do lado direito, e a aderência era na região inferior da escápula do lado esquerdo. Então, eu fiz a liberação nesse trajeto, daí por indução, e aí aliviou a dor, sabe? Aí foi quando eu fiquei, caramba, não é assim uma coisa assim diferentona, não estava tão distante o local da dor da causa, mas assim, acertei. Acertei, cara, era isso, não estava lá não, eu achei o lugar certinho, eu fiquei bem. Mantive a pose lá, lógico, mas depois eu fiquei. Dá uma sensação, né, de felicidade mesmo. E quando você. O que me deixa mais feliz às vezes é quando a pessoa já tentou de tudo, já foi para todas as direções e não conseguia. E aí com a técnica eu consegui ajudar, né? Isso para mim é essencial. Exatamente. E, não sei se tu teve essa mudança também, depois que eu comecei a usar a indução, a escuta, as técnicas do LMF, a taxa de retorno acaba diminuindo, né? As pessoas acabam voltando menos vezes, É, porque, de fato, se ele tem uma dor lombar, e aí você atua sobre a lombar, né? Era uma dor no ombro. Se tu atuasse só no local da dor, provavelmente ia melhorar ali naquele momento, porque melhorou o deslizamento, melhorou a nutrição daquele tecido local, mas tu não tirou a aderência principal, que era a da outra escápula, né? Onde era a causa. E aí, provavelmente ele ia verdade. treinar, ia voltar para você, né? Ele ia, e a gente ia fazer o que todo mundo sempre faz. Não, a gente precisa de um tempo, de fato demora. Isso aí, esperar a adaptação do corpo, já está com muito tempo essa dor, e as frases que todo mundo usa. E aí, tu, com uma sessão, conseguiu liberar a pessoa. Eu não sei o quanto isso é bom, talvez para quem está começando não seja tão bom, mas com o tempo você vai construindo o nome, né? Você vai construindo aquela pessoa que resolve tudo mais rápido, que consegue achar a causa, e isso o Ganha boca a autoridade, boca, né? a própria. Uma fama dessa é bom demais de ter, né? Então é uma pessoa que talvez consiga cobrar mais caro mais na frente. Imagina, tu já foi para 10 pessoas que cobram R$ 100. E aí, uma pessoa que resolve em uma sessão por 200, o cara economiza R$ 800. Então, às vezes, É, vale a pena pagar um pouco mais por um trabalho melhor, um trabalho diferente. E aí, esse talvez seja um principal efeito aí, né, do LMF, é sair do comum, não fazer o que todo mundo faz, né? A gente ter um olhar diferente do corpo humano. Perfeito aí. exatamente. Exatamente. A Tá. sensação é que os 4 anos na universidade não são suficientes. Bem por Dá aí. essa sensação mesmo. Mas a gente, isso de que a faculdade não prepara a gente para o mercado de trabalho, já sabemos há muitos anos, né? Inclusive não ensina nem a fazer dancinha. Então, se você não sabe Pois é. mexer no Instagram hoje e fazer Se você dancinha, não você sabe não fazer Reels, acabou. pois é, tem que Tá. E mergulhar nisso aí, aí. uma pergunta, a última pergunta para a gente finalizar.
Como é que tu acha que tu estaria hoje se não fosse o conhecimento do LMF? Eu estaria bem engessada ainda. Eu estaria bem presa ao passado. Eu estaria bem igual a todo mundo, fazendo o que todo mundo faz. Não ia ter essa sensação que eu tive, né, de caramba, consegui, com uma intervenção diferente, com uma coisa nova. Não teria essas sensações, não estaria vendo resultados, só momentâneos mesmo. É como o Igor trouxe de exemplo. A pessoa poderia se sentir bem, mas depois estaria voltando. Eu iria fazer a mesma coisa, mas alguma coisa poderia estar me incomodando, né? Tipo, já fiz o que eu sei de tudo, essa dor passa, mas volta. O que é que falta? O que é que eu vou fazer mais? Né? Se eu não tivesse experimentado, se eu não tivesse conhecido o curso, eu acho que eu estaria ainda aí, né? Com essa pulguinha, com essa dúvida, com essa dificuldade de resolver a longo prazo, de modo definitivo, essa queixa. Então, acho que eu Entendi. estaria ainda presa. Ótimo. Hoje tu se sente uma profissional mais completa com esse conhecimento. Sim, sim. Sinto que eu tenho realmente ferramentas interessantes para atuar. Ótimo. E com qualquer público, tu se sente capaz hoje de atuar com qualquer público? Rapaz, sim, me sinto, me sinto. Ótimo. Essa é a ideia. A técnica de fato te dá isso, porque a gente não engessa, né? Eu não, primeiro, que eu não causo dor, então qualquer população vai poder vir para mim. E que ao escuto o corpo cada um vai responder de uma forma diferente. E eu conhecendo, sabendo os sinais que aquele corpo vai me dar, eu também consigo tratar qualquer disfunção, né? Essa segurança que a técnica te dá. Perfeito. Nossa, adorei essa entrevista. O Benita é uma amiga pessoal que sempre fez muita questão de fazer todos os cursos e sempre me incomodou muito, sempre tirou muita dúvida, sempre me questionou muito. E eu acredito muito no trabalho dela, nos resultados que ela teve. E hoje ela é uma das referências quando eu falo de trabalho com idoso, principalmente, né? Então, algum idoso que está com dor, que quer reabilitar, que quer pré-habilitar de alguma forma, a primeira pessoa que vem na minha mente é a Benita. Então, parabéns pela sua trajetória. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado por confiar no nosso curso, nas nossas certificações. E foi um prazer, mais uma vez, saber um pouquinho da tua história e saber um pouquinho do teu trabalho. Obrigadão, de verdade. Eu que agradeço e valeu por me permitir fazer parte, viu? Eu fico sempre torcendo por você. Sempre vendo de longe seu progresso, suas mudanças, suas inovações, e eu fico sempre muito feliz, viu? Valeu, Que bom. obrigada. Obrigado. De última hora, surgiu uma pergunta aqui. Tá. Qual dica para um profissional recém-formado que quer se tornar autoridade em reabilitação? Essa é uma boa para tu. Para mim, era isso que eu ia perguntar, para mim, para tudo. Responde aí que eu complemento. Pronto, tá certo. Então, a dica que eu dou é sempre buscar fontes de conhecimento realmente inovadoras, fontes que lhe façam sentir que está completando aquilo que estava faltando. A gente sempre tem uma dorzinha, sempre tem uma angústia, a gente sempre vai sentir que está faltando alguma coisa. Então, tente sanar essa dúvida, tente ir em busca, vá, procure o caminho certo e sempre atue com segurança, com firmeza e com base. Nunca vá pelo achismo, nunca siga informações que você viu em Instagrams aleatórios, de pessoas, sei lá, sem formação, sem um histórico, sem um currículozinho bom. E aí busque sempre informações e nunca pare. Nunca pare. Perfeito. Nunca parar de tentar, de aprender coisas novas, né? E sempre desconfiem se todo mundo está fazendo, né? Exatamente. Uma coisa que eu, por exemplo, hoje o que está muito em alta é a ventosa terapia, né? E talvez, eu acredito muito na ventosa, né? Eu não acredito eu acredito que seja até porque é uma terapia milenar, de muitos anos. Só que ela ficou tão popular hoje que as pessoas têm, e não sabem por que estão aplicando, então eu tenho uma dor no ombro, vou e aplico em todas as direções, em todos os locais possíveis que podem estar influenciando aquele ombro. Mas aí é o problema. Às vezes é uma disfunção visceral, às vezes é uma disfunção craniana, e aquela ventosa só vai, de fato, enxugar o gelo. Então, o problema não está na ventosa, o problema está em quem está aplicando, porque está aplicando sem saber o que está fazendo. Né? Então, não simplesmente fazer as coisas porque todo mundo está fazendo. Tá? De fato, você ter um entendimento e buscar coisas diferentes do que todo mundo faz. Isso sempre me moveu
e eu acredito que é o que está me fazendo ir no caminho certo. Né? Ah, se está todo mundo aplicando muita carga, está fazendo deixa eu entender por que aquilo, né? Deixa eu ver o outro lado da moeda. Isso me fez me diferenciar um pouco também do mercado. Olha aí uma pergunta aí, essa aí eu tenho que responder. Os alunos da professora Rubenita têm desconto nos cursos? Talvez, já vamos ver. A gente pode conversar sobre isso. Você pode entrar em contato e dizer, eu vim aqui, me interessei por esse curso, eu vim pela professora Rubenita. Aí ele decide o que ele faz. Perfeito. Alguns alunos da professora Rubenita têm um histórico bom, né? Eles dão bem muito trabalho, né? Alguns sim. É verdade. Mas são todos não. Tem esses que são bons, sim. Verdade. Então, obrigado, Rubenita. Obrigado a todos que ficaram aqui com a gente, que viram um pouquinho dessa história. Parece uma conversa simples, uma conversa besta, mas eu sempre digo isso. É uma conversa que pode motivar muita gente, né? Que pode... Tem algumas pessoas que estavam com aquela mesma dor e, poxa, eu estou sentindo que não estou ajudando, eu estou sentindo que eu não estou no caminho bom, eu não estou conseguindo crescer profissionalmente, isso que eu trabalho não é o que eu gostaria de estar fazendo. E aí, muitas vezes, ouvir um discurso como esse, né? Ouvir às vezes é uma porta que se abre, né? Tem alguém que, na física, né? Eu estudei 5 anos para fazer isso, para estar fazendo isso que todo mundo faz. E às vezes uma fala como essa, uma live simples como essa, pode ajudar a pessoa e ter uma guinada na carreira. Então, muito obrigado por se disponibilizar e estar aqui. Valeu, de verdade. Obrigada a tu, obrigada a você. Obrigada também, viu? Obrigado. Beijo para tu, boa tarde. Valeu. Boa tarde.